Oi, pessoal. Muito tem se falado sobre a questão da privatização da água. Estou vendo aí as redes sociais polvorosas discutindo que houve em Brasília, o Senado teria aprovado uma privatização da água do Brasil. Esse é um tema muito sério, que me preocupa muito, e eu queria falar um pouco sobre ele aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Moya, sou advogado, trabalho há bastante tempo com questões ambientais, tenho um mestrado na área de desenvolvimento territorial e atualmente faço um doutorado em desenvolvimento regional. Bom, eu até anotei algumas coisas aqui, vou tentar explicar rapidamente para vocês, porque eu acho que é um tema tão sério que não dá para ser tratado de uma maneira irresponsável como tem muitos setores tratando. Bom, é o PL 4162 de 2019 que o Senado aprovou, um projeto de lei, né, que na verdade ele visa, eu tô com ele anotado aqui, né, ele atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei 9.984. Bom, o que acontece? Nós estamos diante de uma alteração de uma lei que já existe. Eu vi algumas postagens assim: privatizaram a água do Brasil, é interesse da Coca-Cola e não sei o quê. Bom, é mentira. Não é verdade isso que estão dizendo. Esse projeto de lei não privatiza a água. Eu vi, privatiza o aquífero Guarani, privatiza a água da Amazônia. Não é bem assim. Na minha opinião, é um projeto de lei ruim. Eu, se eu fosse um senador, um deputado, não votaria a favor. Acho que tem alguns elementos que eu queria falar aqui nesses breves minutos para vocês. Mas não é a privatização da água do Brasil. Né? Anotei algumas coisas aqui, porque eu acho que nesse momento da história do nosso país, as coisas são tão graves que a gente precisa, em algum momento da história desse país, discutir as coisas de uma maneira com profundidade, de maneira séria e pensando nos interesses da nação. Em algum momento isso precisa acontecer. Tá na hora da gente sair de meme. Seja os memes que a gente gosta, seja os memes que a gente não gosta. Certo? É um tema muito sério. Porque quando a gente discute saneamento básico, nós estamos discutindo saúde das pessoas. Quando a gente discute o saneamento básico, nós estamos discutindo preservação ambiental, conservação ambiental. Então, é desse tipo de coisa que nós estamos dizendo. Então, primeiro, não é um projeto de lei que fala só de água, fala do saneamento básico, que é a questão de resíduos, de água de chuva, de tratamento de água, né, enfim, de uma série de coisas, de esgoto, uma série de coisas. Bom, a grande polêmica é o seguinte: o que esse projeto faz? A única coisa que ele faz é o seguinte, que eu acho que isso é ruim, eu não acho que é um bom projeto. Ele autoriza que empresas do setor privado possam competir, digamos assim, com empresas do setor público, com o argumento de que este movimento, né, de permitir as empresas permitiria que ampliasse a rede de saneamento básico do país, que é muito pequena. Primeiro, é verdade, é muito pequena. Mas não acho que são mais empresas privadas que vão ajudar nisso. Porque existem setores da economia que não necessariamente o monopólio é ruim. Então você precisa ter empresas públicas fortalecidas, com controle social, porque a maioria dessas empresas elas são superavitárias, elas são lucrativas. Você precisa ter empresas fortalecidas, porque ao ela ter o monopólio, ela barateia a sua atuação. E ela consegue atingir mais gente e, com investimentos públicos, que existem, mas são direcionados para outros lugares, ampliar a rede de atendimento. Então você não precisaria do setor privado, que eu acho que é um projeto que traz alguns problemas. Como todo projeto grande como esse, ele tem algumas coisas até positivas, mas é um projeto ruim no seu contexto geral. Bom, então o que acontece? Isso é muito sério, a questão da privatização. Porque também é o seguinte, privatização é quando você vende alguma coisa. O que acontece é que você está vendendo, nesse caso, se uma empresa privada fizesse isso, você estaria vendendo a outorga do serviço. Então, uma empresa que prestaria esse serviço. Então, você não está vendendo a água, você está vendendo o serviço. Isso já acontece no Brasil. Empresas privadas atenderem serviços de água e esgoto já acontece em vários municípios do país. E, sinceramente, não presta um bom serviço, fica caro e enfim, as empresas públicas atendem melhor. Mas também não pode ser qualquer empresa pública. Você tem no estado de São Paulo uma gigante, que é a Sabesp, que vende ações na Bolsa de Valores de Nova York. Então é uma empresa pública, grande, com musculatura, mas que hoje se preocupa mais em dar lucro para os seus acionistas na Bolsa de Nova York do que atender a população paulista, por exemplo.
Então, a ideia era colocar aqui para vocês que não privatizou a água do Brasil. A questão do saneamento básico, ele é fundamental para o nosso país. Nós temos que cobrar dos nossos governantes empresas públicas, fortes, democráticas, que não é o que acontece hoje no nosso país. Há muita corrupção, há um cabide de emprego e não atende os interesses da população. Concordo. Mas não é permitindo que empresas privadas, facilitando que empresas privadas participem desse processo. Mas nós estamos no momento de falar a verdade. Nós não precisamos mentir. Algumas pessoas mentem por desinformação, outras mentem por má fé. Então, para quem está com desinformação, eu estou aqui humildemente trazendo algumas reflexões para que você possa pensar que a gente precisa discutir o saneamento básico, ele é muito importante. Esse é um projeto ruim, mas que não está vendendo a água do Brasil. Segundo, que a gente precisa de empresas públicas em vários setores, mas aqui no caso que nós estamos discutindo, do saneamento básico, fortes, democráticas e com investimento público para atender o saneamento básico. E isso interessa a toda a população do país, principalmente a população mais pobre. Espero ter dado algumas contribuições para esse entendimento. Um abraço e até o próximo vídeo. E se você gostou, peço que curta, compartilhe. Se está assistindo esse vídeo fora do YouTube, peço que você se inscreva no nosso canal, que é um projeto que nós estamos postando alguns vídeos explicando algumas questões, né, que têm sido debatidas na sociedade brasileira. Um abraço.